Existe muita sabedoria divina nos ditados populares de antigamente. Alguns deles podemos até interpretar como verdadeiras revelações de Deus para nós. Como aquele ditado que diz assim: conhece-se o peso de uma carga pelo barulho que a carroça faz. A carroça era um meio de transporte rudimentar puxado por bois ou cavalos, que quando ela estava vazia, na trepidação da estrada ela fazia um barulho infernal. Porém, uma carroça que estivesse carregada, o próprio peso da carga comprimia ela e ela era silenciosa. Jesus vai falar isso, né, na passagem de hoje, dizendo para os fariseus: eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Por que ele fala isso? Porque a misericórdia não é barulhenta. A misericórdia é silenciosa. E a misericórdia é uma palavra composta por duas palavras: a miséria, que é a nossa, e o coração de Deus voltado para nós. E se nós formos misericordiosos para com o próximo, nós também não vamos fazer barulho. Nós vamos simplesmente amar no silêncio. E Jesus aqui, melhor, a palavra de hoje vai dizer assim: naquele tempo, num dia de sábado, passava Jesus por uns campos e seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comê-las. Vendo isso, os fariseus disseram: eis que os teus discípulos fazem o que não é permitido fazer ao sábado. Jesus respondeu: não lestes o que fez Davi quando teve fome, e ele e os que com ele iam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, os quais não era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele iam, mas só aos sacerdotes? Não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Ora, eu vos digo que aqui está quem é maior do que o templo. Se vós soubesseis o que quer dizer quero misericórdia e não o sacrifício, jamais condenaríeis inocentes, porque o Filho do Homem é o Senhor do próprio sábado. Veja, aqui os fariseus estão acusando Jesus pelo rigorismo da lei. É como se nós fôssemos à missa e de repente ficássemos olhando para as pessoas que por algum motivo justificado não vão à missa e com o dedo no nariz dizendo você estará condenado porque você não foi à missa. Não é isso que Jesus quer. Porque Jesus quer que nós tenhamos um coração misericordioso como o coração dele. Entende? E quando nós formos misericordiosos, nós não vamos olhar para as coisas, né, sob a ótica simplesmente da lei. Jesus leva os seus discípulos, aqui São João Crisóstomo nos diz, aos campos para que eles violem a lei do sábado. Porque Jesus era um revolucionário? Não. Para que tanto os discípulos como os fariseus também entendessem que Jesus era muito maior e que não adianta querer acusar. Veja, Jesus aqui usa de uma jurisprudência que o próprio Davi violou a lei. Os próprios fariseus violam a lei, enquanto os sacerdotes, quando estão no templo, oferecendo os sacrifícios no templo. Então, o que Jesus está dizendo é para que eles saiam dessa mesquinhez do rigorismo da lei e amem as pessoas de verdade. Porque o verdadeiro sacrifício que nós podemos oferecer é o sacrifício, né, de nós sacrificarmos a norma, sacrificar a nossa carne, não a carne dos touros que é colocado lá no altar. É por isso que Jesus nos dá o verdadeiro exemplo como sacerdote vítima, né? Sacerdote e vítima. Ele se oferece, ele se imola no altar por nós, por amor a nós. E é isso que nós devemos fazer por amor ao próximo e por amor a Jesus também. Porque não há meio de amar Jesus se nós não amarmos o próximo. E nós só podemos amar o próximo se nós tivermos a misericórdia para com o próximo. Misericórdia é a miséria nossa, o coração de Jesus agindo sobre a nossa misericórdia. E assim também deve ser conosco. O nosso coração tem que amar a miséria daquela pessoa. Não amar o pecado, mas amar aquela pessoa enquanto aquela pessoa mesmo tem aquela miséria. Porque nós somos miséria mesmo. E quanto mais afastado de Deus, mais nós seremos miseráveis. Tanto mais nós seremos miseráveis.
Note que os fariseus aqui não acusavam Jesus e os seus discípulos de roubarem no campo, porque aquele campo não pertencia para Jesus, não. No livro de Deuteronômio, capítulo 23, vai dizer que não é crime pegar alguma coisa do campo para comer ali. Crime é pegar e levar embora. Então, eles estão acusando Jesus de uma coisa até menos, digamos assim, grave. Entende? E aqui Jesus mostra a jurisprudência. Porque eles tinham Davi como um rei, como um profeta. E Jesus fala, ó, Davi comeu os pães da proposição quando estava sendo perseguido por Saul, para que para que ele e os seus que estavam com ele não morressem de fome. Ora, se nós não tivermos a misericórdia para com uma vida, vamos ter misericórdia para com o quê? É isso que Jesus nos fala aqui, que é preciso ter um coração misericordioso para com as pessoas, para assim ter misericórdia para com Deus. E é essa misericórdia que Jesus nos chama. Como está a tua vida? Você vai à missa pelo menos aos domingos, quando é preceito? Mas você vai à missa porque é preceito, porque é obrigado a ir à missa? Ou por amor? Aqui não quer dizer que eu vou à missa, então lá eu vou ter, nossa, eu vou estar num regozijo. Não. O sacrifício maior é quando a gente vai à missa, quando a gente não tem vontade. Chega lá e oferece, no momento do ofertório, fala, Senhor, aqui está minha vida, essa miséria dessa vida, desse pecado. Eu não tenho vontade de estar aqui, tu sabe disso, Senhor. Mas eu estou aqui por causa da vossa misericórdia, porque por mim mesmo eu só mereceria o inferno. Mas a tua misericórdia me deu essa oportunidade. Pense nisso. Deus te abençoe.